Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer um pouco da história da atriz Jenna Ortega, a Wandinha da recente série da Netflix que leva o nome da personagem como título. Jenna Ortega já se interessava por atuar desde os 6 anos de idade. Então, não é de se estranhar que ela conseguisse alguns papéis ainda bem cedo. Com 10 anos, ela já conseguiu uma participação especial na série Rob, estrelada pelo ator Rob Schneider. Ainda nessa época, ela também conseguiu um papel para a série CSI New York. You guys are making me nauseous. Um ano depois, ela conseguiu um pequeno papel em Homem de Ferro 3. E ok, hoje a gente pode entrar em consenso que o terceiro filme é o mais fraquinho, mas na época isso era algo grandioso, afinal, os filmes do Homem de Ferro foram grandes sucessos anteriormente. Então, mesmo sendo um filme que acabou não sendo tão bom assim, ou mesmo sendo um papel bem pequeno, só o fato de Jenna Ortega ter conseguido esse papel já mostra que Hollywood já estava de olho na garota, e que não demoraria muito para ela começar a brilhar de verdade. OMG, you look perfect! Only thing, where are your whiskers? Ask again and you'll be down to 8 lives. Durante os próximos anos, ela foi conseguindo cada vez mais destaque e conquistando papéis mais importantes. Mas por volta de 2015, a atriz começou a participar de produções da Disney e podemos assumir que daqui pra frente a carreira dela deu uma decolada. Vocês vão ver que ela ainda vai ser mais lembrada por outros trabalhos, mas foi na Disney que ela começou a decolar no mundo da atuação. Ela fez parte da série de Riquinho e deu voz à Princesa Isabel nos filmes e desenhos Helena de Avalor, mas foi no seriado A Irmã do Meio que ela teve o seu maior reconhecimento da Disney. Hey, I'm Jenna Ortega from Stuck in the Middle, and you're watching Disney Channel. Did that really just happen? Sem dúvidas, essa época da Disney foi marcante para Jenna Ortega, mas foi depois da Disney que ela realmente deslanchou no mundo do cinema e das séries, e especificamente nos gêneros de terror e semelhantes. Um dos exemplos foi a série You, onde Jenna integrava o elenco principal da segunda temporada. Mas se você prefere algo menos sério, ela também participou do filme A Babá, Rainha da Morte. Um terror que é mais voltado para comédia. E mais recentemente, tivemos a atriz no filme Pânico, que na verdade é o 5º filme da franquia. It's an honor to be recognized by my community. If anything, I don't really go to a lot of events in general, so when I do come out, I do like it to be in celebration of Latino culture, which is really cool, and I'm just really happy to be here. In your career, do you see like it getting better for people of color, Latinas? Slightly. I feel like right now we're in a place, I mean, yes, Hollywood definitely has opened up a bit, but I feel like a lot of it is very calculated diversity in terms of where, you know, they hire people to check off a box or to fit a certain standard, and I do hope to see a world, and I think that it will happen very, very soon, that we start to see Latinos being cast as everyone, including lead characters and not just the side character where their heritage is their entire personality, you know? I feel like more recently, a lot more of my characters have been a bit more stronger, a bit more complex, and I feel like that's really... Jenna também esteve no filme X, A Marca da Morte. E claro que esses não foram os únicos trabalhos, mas fica evidente que ela chamou muito a atenção, principalmente do público que gosta mais desse tipo de conteúdo. Mas depois de tantos filmes de terror e suspense, vamos ter a participação da atriz em uma série que não é de terror, mas que também não deixa de ser sobre o assunto. Claro que estamos falando da família mais assustadora e divertida que já passou nas TVs e telonas, a família Addams. A lot of interesting projects. There's the Project You, then there's Scream, and then there's like a dark... You seem to be attracted to these roles. What is it about those roles that sort of pulls you in? I feel like there's some invisible string that just kind of connects us because they just happen. It wasn't something that I set out to do. I wasn't trying to only do horror projects, and I'm very excited about it because I love the genre. Yeah. Immensely. You do? Yeah, and they're so much fun to be on because everyone who's working on a horror set is so passionate about what they're doing. You know, it's my greatest memories. Acho pouco provável que alguém não conheça a família Addams, mas eu vou resumir mesmo assim. Vai que tem alguém aí que nunca ouviu falar, não é verdade? A família Addams nasceu como uma história em quadrinhos lá na década de 30 e desde então sempre ganha uma nova versão, seja em séries, filmes ou animações. A mais nova aposta da Netflix é justamente uma nova versão, dessa vez mais focada na personagem Wandinha, interpretada pela Jenna Ortega. Do you have any memorable behind-the-scenes stories you can share? One memorable behind-the-scenes memory that I have is we were about to break for Christmas break, so everyone was very excited to go home. It felt like the last day of school, kind of, and there was a scene where
pretty much the entire cast was involved. Tim was really wonderful because he trusted me and let me play and mess around and do whatever. So I remember that in that scene, a lot of the lines that Wednesday had were just her attacking people. And every time we did a new take, I would just say something else. So nobody knew what was coming. And there were so many times, I don't know what actually made the show, but I feel like so many good takes or so many good lines are ruined because Tim was laughing, I was laughing, other cast members are laughing. It was one of those things where the first AD on set had to say, okay, guys, get serious. Like, we're actually starting to run behind now. Like, you have to stop laughing. You just have to do the scene. But we couldn't. And when you're not able to laugh, it's just funnier. That was like just a really, really good day. Yeah, it felt like school kids. Thank you so much. And again, like your version, like I can't wait for the world to see it. You did a really great job. Thank you. I appreciate it. Really. Thank you. Yeah, so nice to talk to you. E mesmo a ideia original sendo lá da década de 30, a série Wandinha Addams mostrou pra gente que essa família ainda é muito querida. A série simplesmente bateu os recordes de Stranger Things e é hoje a série com a melhor estreia na Netflix. Oh my gosh, that deadpan. Oh my God, that's so you. You're so good at that. Oh, I thought you were saying I'm so deadpan. No, I get that a lot too. You do? Yeah, I get that all the time. So wait, how do you keep that deadpan face while you're going through all this? Yeah, it was something that Tim and I established very early on. She doesn't blink. He likes it when I tilt my chin down and look through my eyebrows, kind of a Kubrick stare, and then I relax all of the muscles on my face. So I go... Oh my gosh. Oh my God. So, you know, and then you just move your eyebrows, and that's pretty much all your reaction. I'm confused how you don't blink. I think I got kind of annoying about it on set, to be honest, because I would have to restart a take if I started, because sometimes you start crying. Yeah, it was totally. Romanian winter, there was all this wind in my face. I learned to blink on other people's... Não dá pra não amar essa nova versão da Wandinha. Jenna simplesmente está entregando uma atuação incrível que vai agradar tanto os fãs antigos da família Addams, como as pessoas que estão conhecendo agora essa família meio estranha. E eu não estou exagerando, Jenna acrescentou muitos detalhes à personagem pra deixar ela incrível, inclusive a cena da dança foi totalmente criada pela atriz. My personal favorite part is the part of you dancing. Was that a hard scene to film? And also, was that all you or was there choreography involved in it? That actually was hard to film. The dance, I choreographed it myself. I'm not a dancer. I don't know why I offered that, but I did. I think I'm very protective of this character, so I wanted to have like as much control as I could. Something like that, I started working on it a couple days before. I got the music about a week before. And it's charming when characters just kind of release themselves. And I watched videos and pulled inspiration from goth kids dancing in clubs in the 80s. And they made a reference to Susie and the Banshees, Lena Lovitch music videos, Fosse films. I just saw moves that I liked, or it gave me ideas, and then I pieced it all together and just did that, and then I improvised a little. Ainda é muito cedo pra prever as coisas, mas tudo está levando a crer que essa série, ao lado do filme Pânico, vai ser os grandes divisores de água na carreira da atriz, deixando de ser uma grande promessa e se tornando uma das atrizes mais populares da atualidade. E ter uma atriz que não apenas lê o script, mas que coloca tanto de si pra aprimorar o personagem, é algo que os diretores amam, já que é assim que nascem a maioria dos grandes personagens do cinema e das séries. As you mentioned, Wednesday is a well-loved character, but I also know how important it must be to have your own personal flavor to it. How did you approach preparing for the role, and what makes your version of her unique? The thing about this series is a different time and age. Social media exists, and dynamic between kids is different, and we've never spent so much time with Wednesday before. So I think that the emotional arc that was necessary to carry the show and see some sort of growth in Wednesday, because that's necessary for a television series. It was a bit more emotional, or I think you saw a bit more sides to Wednesday that you had never seen before. But when approaching this character, I feel like there was so much that you could do. I wanted to make her my own. I didn't want to rip anybody off, but you also can't go too far from the original plot, because she's so nostalgic and so well loved for certain characteristics and qualities. So I took some of what I appreciated about the 90s films, but then also slightly and slowly introduced qualities that I thought would help move the show forward, and then kind of saw where it went from there. So it was a bit of... A série de 8 episódios já está disponível na Netflix e vem sendo um dos assuntos da internet no momento. Então o que você está esperando para dar uma chance para Wandinha Addams? Thornhill, I trust Enid has given you the old nevermore welcome. She's been smothering me with hospitality. I hope to return the favor. In her sleep. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e comentem aí se vocês já viram a série Wandinha Addams e se já, o que acharam dela. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.